Imagine só, as maiores festas da história não foram inventadas por nós, mas sim por civilizações que souberam transformar excessos em lendas e estratégias de poder em espetáculos inesquecíveis. Desde o Egito Antigo até os salões do Vaticano, o vinho, a música e a transgressão sempre moveram impérios e às vezes os destruíram. Prepare-se para descobrir como os antigos dominavam a arte de celebrar, onde cada taça levantada tinha um propósito além da embriaguez. No coração do Egito, os festins não eram apenas diversão, mas um ritual de sobrevivência. Os egípcios acreditavam que o deus Ra, temendo ser esquecido pela humanidade, enviou sua filha Hathor, disfarçada da feroz deusa leoa Sekhmet, para dizimar a terra. Só que, quando o sangue já corria demais, Ra arquitetou um plano engenhoso, encheu o Nilo de cerveja tingida com pó de hematita, vermelha como sangue. Sekhmet, bêbada e confusa, achou que sua missão estava cumprida e adormeceu. Para comemorar o fim do massacre, os egípcios repetiam o feito todos os anos, 2 dias de bebedeira sagrada, onde o vinho não era só prazer, mas uma homenagem à vida poupada. Ou será que tudo não passava de uma desculpa elegante para uma farra coletiva? Alguns historiadores suspeitam que o mito era apenas o pretexto perfeito para uma festa socialmente aceita, afinal, quem recusaria um brinde em nome dos deuses? Se os egípcios sabiam celebrar a vida, o rei assírio Assur-Nazir-Pal II elevou a ostentação a outro nível. Em 879 a.C., para inaugurar sua nova capital, Calhu, ele organizou um banquete que durou 10 dias e entrou para a história. Não era qualquer recepção, foram 69.574 convidados, nobres, estrangeiros, funcionários e plebeus, devorando 500 gazelas, 1.000 bois e 14.000 ovelhas gordas, importadas só para a ocasião. E para regar tanta fartura? Nada menos que 10.000 jarras de cerveja e outras 10.000 de vinho, além de iguarias como uvas, nozes, queijos e temperos exóticos. Assur-Nazir-Pal não era bobo, sabia que uma festa aberta ao público era a melhor propaganda política. Mesmo já sendo adorado, ele usou o evento para cimentar lealdades, afinal, ninguém esquece quem lhe ofereceu um banquete digno de reis. Mas nem toda festa terminava em glória. O rei babilônico Belsazar aprendeu isso da pior maneira. No auge de seu reinado, ele promoveu um banquete suntuoso para 1.000 convidados, onde exibiu, como troféus, os cálices de ouro e prata saqueados do Templo de Jerusalém, objetos sagrados, profanados em nome do poder. Em êxtase com a vitória, Belsazar serviu cerveja de cevada nas relíquias roubadas, desafiando até os deuses. A ironia! Enquanto ele se afogava em alcoolismo, os persas invadiram a cidade. Naquela mesma noite, Belsazar foi assassinado em seu leito, vítima de sua própria arrogância. Uma lição clara: quando a festa vira afronta, o preço pode ser o trono ou a vida. Alexandre, o Grande, também deixou seu legado de excessos. Após conquistar Persépolis em 330 a.C., ele organizou uma celebração à altura de sua fama. Entre vinho, música e mulheres, uma cortesã sugeriu que ele queimasse o palácio persa como vingança pela invasão da Grécia séculos antes. Ébrio de vitória e álcool, Alexandre não pensou 2 vezes, ateou fogo ao símbolo do poder persa, reduzindo-o a cinzas. O problema? Aquela decisão impulsiva destruiu não só um tesouro arquitetônico, mas também parte de seu próprio legado. Às vezes, o fogo que aquece a festa é o mesmo que consome o futuro. E falando em transgressão, ninguém entendia melhor disso que os gregos com suas festas em honra a Dionísio, o deus do vinho, do êxtase e do caos. Seus rituais, conhecidos como mistérios dionisíacos, eram a válvula de escape de uma sociedade rígida. Escravos, criminosos e marginalizados tinham lugar garantido nas celebrações. Entre danças, sacrifícios e vinho dopado com alucinógenos, os participantes entravam em transe, libertando-se das amarras sociais. Era uma rebelião disfarçada de religião, onde as regras do mundo real não valiam. Os romanos, é claro, adotaram a ideia, mas como sempre, exageraram. O que começou como um culto feminino secreto virou orgias mensais, com música alta, sexo ritualístico e uma dose cavalar de vinho e drogas. Até que o Senado romano, alarmado, proibiu os bacanais em 186 a.C., destruindo templos e perseguindo seguidores. Mas a lenda persistiu. Afinal, como conter um Deus que prega a liberdade através do excesso? Ninguém, porém, soube misturar escândalo e sedução como Cleópatra. Para impressionar Marco Antônio, ela apostou que poderia gastar 10 milhões de sestércios, algo como R$500 milhões hoje, em um único jantar. E cumpriu a promessa de forma teatral,
dissolveu uma de suas pérolas mais valiosas, a maior já registrada na história, em vinagre, e bebeu o líquido. Céticos podem duvidar, mas experimentos modernos provam que, com tempo suficiente, o truque é possível. Uma pérola de 1 grama se desfez em 24 horas, deixando um resíduo no fundo do cálice. Verdade ou mito, a rainha egípcia entrou para a história como mestre da encenação, onde até o desperdício virava arte. Por fim, quem melhor que os romanos para transformar até a violência em espetáculo? O Coliseu, erguido onde antes ficava o Palácio Dourado de Nero, não foi só uma arena, foi um presente político. Sua inauguração em 80 d.C. durou 100 dias de jogos, banquetes e sangue, tudo bancado pelo imperador para ganhar o favor do povo. Afinal, nada apazigua uma multidão como o pão, circo e a promessa de que, por algumas horas, até os mais humildes podem se sentir parte do império. A história nos mostra que as grandes festas nunca foram só diversão. Eram ferramentas de poder, valas de escape para oprimidos, armadilhas para arrogantes ou simplesmente a prova de que, desde sempre, o ser humano busca no êxtase um sentido ou uma desculpa. E você, estaria pronto para brindar com os deuses, ou pagar o preço por desafiá-los? O Coliseu não poderia ser inaugurado com menos que um espetáculo digno dos anais da eternidade. Os romanos mereciam, ou melhor, exigiam, algo que ultrapassasse os limites do imaginável: mais vinho do que os tonéis de Baco poderiam conter, mais comida do que os campos da Campânia produziriam em um ano, mais sangue do que os deuses olímpicos ousariam pedir em sacrifício. E Tito, o imperador que herdara um império ainda lambendo as feridas do grande incêndio, sabia disso. Por isso, nas arenas recém-construídas, onde o mármore brilhava como uma promessa de glória, ele ofereceu ao povo o que nenhum outro governante se atrevera a dar de graça: o maior banquete de violência já visto. 9.000 animais, leões da Numídia, tigres da Ásia, ursos dos Alpes, foram massacrados em batalhas encenadas, seus rugidos abafados pelos gritos da multidão. Gladiadores, esses heróis de carne e osso, lutaram até a exaustão, mas raros foram os que caíram para sempre. Afinal, o imperador sábio não desperdiça seus atores principais. O verdadeiro espetáculo, porém, não estava no chão de areia, mas na mensagem por trás dele: isso tudo é seu, cidadãos de Roma. Cortesia de seu imperador. O ingresso: gratuito. O custo: bancado pelo Tesouro Imperial. A intenção: clara como o aço de uma espada desenvainhada, fazer esquecerem que Roma já ardera. Mas Tito não se contentou com o óbvio. Se o povo clamava por sangue, ele lhes daria um oceano. Literalmente. Usando os aquedutos que outrora abasteciam os excessos de Nero, o Coliseu foi transformado em um lago artificial, onde navios de guerra, não maquetes, mas embarcações reais, travavam batalhas navais enquanto a plebe delirava nas arquibancadas. Os combatentes: não gladiadores treinados, mas prisioneiros de guerra, criminosos condenados, qualquer alma considerada descartável. As naumáquias não eram jogos, e eram execuções em alta escala, coreografadas para parecerem épicas. Afinal, nada une o império como o espetáculo da morte alheia, especialmente quando ela é servida com vinho barato e pão fresco. E aqui surge a pergunta inevitável: o que faz um homem, depois de ver sua cidade reduzida a cinzas e seu povo à beira da revolta, erguer um palácio de festas onde antes havia ruínas? A resposta está no Domus Aurea, a Casa Dourada de Nero, um complexo tão vasto que fazia o próprio Capitólio parecer uma choça. 1 milha quadrada de jardins artificiais, lagos refletindo o céu como espelhos de Deus, salões onde o ouro era tão abundante que cegava os visitantes. No centro, uma estátua colossal do próprio imperador, esculpida para fazê-lo parecer com Hélios, o deus Sol, enquanto ele, Nero, dormia em outra residência, porque até os tiranos precisam de privacidade. Mas não pense que era tudo egoísmo: partes do palácio eram abertas ao público, como um gesto de generosidade incalculada. Veja como seu imperador vive, sussurrava a cada coluna dourada, e saiba que você também pode tocar nessa grandeza, se comportar. Calígula, por sua vez, preferia levar suas orgias para as águas. 2 barcaças monumentais, ancoradas no lago Nemi, foram transformadas em templos flutuantes do excesso, vinhedos que se balançavam com as ondas, banhos de mármore onde o vinho corria mais livre que a água, salões onde o incesto e a crueldade eram pratos principais. Diziam que, em suas festas, os convidados eram obrigados a nadar até a exaustão ou a assistir enquanto escravos eram atirados aos tubarões, tudo em nome do entretenimento.
Mussolini, séculos depois, tentaria ressuscitar esses navios da decadência, mas até o fogo da guerra os consumiria, como se os deuses tivessem decretado: alguns pecados não merecem testemunhas. E então veio Heliogábalo, o menino imperador que transformou Roma em seu parque de diversões pessoal. Seus banquetes eram obras de arte da perversão, comida tingida de azul porque ele sentia azul naquele dia, pratos servidos em ouro maciço, leopardos domesticados soltos entre os convidados. Não se preocupem, estão mansos. Até não estarem. Ele jogava dados com a vida dos outros, oferecendo prêmios como montanhas de moedas ou, para os menos sortudos, a própria pele. Quando foi assassinado aos 18 anos, deixou para trás um império exaurido e uma reputação de loucura. Mas quem, em sã consciência, governaria um império como Roma sem enlouquecer? Os maias, por sua vez, escolheram celebrar o fim de seu mundo como só eles saberiam, com uma festa que faria Baco corar. 1000 litros de xixa, uma cerveja sagrada, eram produzidos diariamente em uma cervejaria construída apenas para a ocasião. Quando a bebida acabou, queimaram a cervejaria como oferenda, atirando taças e cântaros nas chamas. Se vamos cair, que seja em chamas e embriaguez, parecia dizer o fumo que subia aos céus. Porque, afinal, que civilização se apaga em silêncio quando pode fazê-lo com um brinde? Na França medieval, a rainha Isabel organizou um baile que deveria ser um conto de fadas até virar pesadelo. Nobres vestidos de homens selvagens, cobertos de pelos e fuligem, dançavam em torno do rei Carlos VI, até que uma faísca acendeu o disfarce de um deles. Em minutos, 4 corpos carbonizados jaziam no chão, e o monarca, salvo por um vestido queimado, jamais seria o mesmo. Às vezes, o preço da diversão é pago em carne. E então houve Vlad, o empalador, que entendia de festas como poucos. Convidou os boiardos que o traíram para um banquete em seu castelo, serviu-lhes vinho e iguarias, e só quando a última taça foi esvaziada revelou seu verdadeiro cardápio: estacas afiadas. Os corpos empalados decorariam as muralhas por semanas, um lembrete de que, em sua terra, a hospitalidade era uma faca de 2 gumes. Para os pobres, porém, Vlad era um santo, oferecia-lhes comida, abrigo, e uma morte rápida se ousassem parasitar os outros. Ou vocês trabalham, ou alimentam os corvos, parecia dizer cada estaca cravada na terra. A história nos ensina que as festas mais memoráveis não são aquelas que alimentam o corpo, mas as que devoram a alma. Seja no Colosseu, nos navios de Calígula ou nos banquetes envenenados de Heliogábalo, o convite é sempre o mesmo: venha, divirta-se, se tiver estômago para isso. E você, aceitaria o convite? Os registros históricos desse período pouco falam sobre incêndios em palácios, mas uma coisa é certa: Vlad, o empalador, consolidou sua reputação como o pior anfitrião de festas que a história já conheceu. Um personagem perfeito para estudar, se você tiver estômago para mergulhar em seus métodos de hospitalidade. Enquanto Vlad transformava banquetes em campos de batalha, outra família dominava a arte de mesclar poder e devassidão com uma elegância mortal: os Borgia. Ambiciosos, implacáveis e donos dos cargos mais altos da Europa, eles provaram que a política é uma dança macabra onde o veneno se serve no mesmo cálice que o vinho. Até Maquiavel, mestre da manipulação, estudou seus métodos em O Príncipe, mas foi nas festas que os Borgia revelaram seu verdadeiro gênio perverso. Em 1460, o cardeal Rodrigo Borgia, futuro Papa Alexandre VI, organizou um jardim em Siena, um convite aparentemente inocente, até que se descobriu que maridos e parentes masculinos estavam proibidos de entrar. Os rumores de orgias chegaram aos ouvidos do Papa Pio II, que, horrorizado, enviou a Rodrigo uma carta com palavras que nenhum clérigo gostaria de ouvir: nós sabemos o que vocês fizeram. Mas o escândalo foi apenas o aperitivo. Em 1501, já como Papa Alexandre VI, Rodrigo superou a si mesmo. No banquete dos castanheiros, a nata da nobreza romana e do clero se reuniu para um festim de vinho, iguarias e espetáculos inesquecíveis. Quando os convidados já estavam embriagados, artistas pulavam sobre as mesas, despiam-se, segundo boatos nunca confirmados, mas nunca desmentidos, as mulheres usavam seus próprios corpos para coletar castanhas espalhadas entre os pratos. O clímax. Um concurso: quem conseguisse entreter o maior número de damas ganharia um prêmio pessoal do Papa. O vencedor? Perdido para a história, assim como a dignidade daqueles que participaram. Se os Borgia transformavam a luxúria em arte, outros monarcas preferiam exibir seu poder através do excesso puro.
Henrique VIII da Inglaterra e Francisco I da França, rivais por anos, decidiram selar uma aliança em 1520 com um festival de 17 dias tão extravagante que entrou para a história como o Campo do Tecido de Ouro. Tendas bordadas em ouro, fontes jorrando vinho, macacos dançarinos e um torneio onde os próprios reis se enfrentaram até Henrique, humilhado após ser derrotado, romper a paz e se aliou a Carlos V, inimigo de Francisco. Uma festa que custou um reino. Mas se você pensa que só reis e papas sabiam como desperdiçar fortunas em uma noite, conheça Nicolas Fouquet, ministro das Finanças de Luís XIV. Em 1661, ele inaugurado seu palácio Vaux-le-Vicomte com um banquete que ofuscaria até o sol, milhares de convidados, um jantar preparado pelo chefe que inventou o creme chantilly, a estreia de uma peça de Molière e um fogo de artifício tão grandioso que iluminou o céu como um presságio. Luís XIV, já desconfiado, viu naquilo não um gesto de lealdade, mas uma afronta, afinal, como um servo poderia bancar tal luxo sem roubar a coroa? Fouquet passou o resto da vida na prisão, sua esposa no exílio, e seu palácio, confiscado. O preço de uma festa memorável. E se falamos em excesso, nada se compara ao banquete dos 60 anos do imperador Kangxi, da China. Não era apenas uma celebração, era uma declaração política. Para unificar as etnias Han e Manchu, o imperador serviu milhares de pratos, sopa de barbatanas de tubarão, garras de urso, embriões de leopardo, ninhos de andorinha e, para os mais ousados, corcovas de camelo. 3 dias de glutonaria estratégica e funcionou. Os Han e os Manchus sentaram à mesma mesa. Mas nem todas as festas eram sobre diplomacia. Algumas eram puro caos sagrado. Em Dublin, o Elfire Club, uma irmandade de aristocratas blasfemos, se reunia em uma abadia profanada, onde as paredes exibiam arte erótica e a biblioteca guardava uma coleção de pornografia. Seus banquetes incluíam iguarias como as seios de Vênus, torta do Espírito Santo e costelas diabólicas, regados a vinho e heresias. Jonathan Swift os chamou de uma assembleia de monstros, blasfêmia e bacanais, mas ninguém sabe ao certo se aqueles rituais eram debates políticos disfarçados ou apenas orgias de álcool, carne e sacrilégio. E então havia o Calf's Head Club, um grupo de nobres ingleses que celebrava a decapitação simbólica do rei Carlos I com uma cabeça de bezerro assada como centro da mesa. Até que, em um acesso de ironia macabra, alguém jogou a cabeça no fogo, causando pânico nas ruas. Porque toda festa tem aquele convidado que leva as coisas longe demais. A multidão não demorou a se formar. Quando as efígies do bezerro e de Carlos I viraram cinzas no fogo, centenas de pessoas invadiram a sede do clube, destruindo tudo à sua frente. O Calf's Head Club, agora exposto como um alvo de revolta, viu seu fim tão rápido quanto sua fama. Os membros, percebendo que haviam brincado demais com forças que não controlavam, se dispersaram na sombra do caos que ajudaram a criar. Porque até mesmo os mais audaciosos sabem quando a festa acabou e quando é hora de sumir antes que a conta chegue. E se há algo que acompanha os fogos de artifício desde que foram inventados, é o desastre. Em 1770, quando Maria Antonieta se casou com o futuro Luís XVI, Paris deveria ter se iluminado em celebração. Mas o mau tempo cancelou o espetáculo pirotécnico, e o casal real, privadamente, retirou-se para cumprir o ritual nupcial mais íntimo, a consumação pública. Sim, porque naqueles tempos, até o sexo dos reis era performance. Durante 2 semanas, a corte francesa assistiu, fascinada, ou constrangida, enquanto os noivos dividiam a mesma cama, um teatro de etiqueta onde o amor era o último dos preocupações. Mas o verdadeiro show de horrores viria depois. Em 30 de maio, quando finalmente decidiram soltar os fogos adormecidos, um deles explodiu prematuramente, caindo sobre a Place de la Concorde, onde milhares se aglomeravam. O pânico foi instantâneo. Na correria, 132 pessoas foram esmagadas até a morte. Um presságio sangrento para um casamento que terminaria com a revolução, a guilhotina e o fim de um mundo que achava que poderia brincar com fogo, literal e metaforicamente. Andrew Jackson, 7º presidente dos Estados Unidos, também aprendeu da pior maneira que democratizar uma festa não é para amadores. Em sua posse, em 4 de março de 1829, ele abriu as portas da Casa Branca para todos, não apenas para a elite de Washington, mas para o povo ruidoso, sujo de botas e sedento por punch. O resultado: 20.000 pessoas invadindo salões projetados para 300. Mesas viradas, cristais quebrados, sofás de seda transformados em degraus para bêbados.
Os aristocratas, horrorizados, assistiam enquanto sua noção de andecoro era pisoteada, literalmente, por fazendeiros e operários. Dizem que Jackson, para escapar do caos, pulou pela janela. Um gesto quase poético, o homem que prometia governo do povo acabou fugindo do povo. 4 anos depois, um coronel de Nova York chamado Thomas Mitchell decidiu que Jackson merecia um presente à altura de seu legado caótico, um queijo de 635 quilos. Em vez de distribuí-lo imediatamente, o que seria, admitamos, a escolha sensata, Mitchell deixou a monstruosidade envelhecer por 1 ano na Casa Branca. Quando finalmente anunciou que o queijo estaria disponível para degustação pública, esqueceu-se de um detalhe crucial: a última vez que abriu as portas para o povo, quase destruíram o lugar. 10.000 pessoas apareceram. 2 horas de fila, um cheiro que persistiu por semanas, e a lição, mais uma vez, ignorada. Porque nada diz a democracia como uma multidão faminta disputando migalhas de um queijo que fedia a desespero. Enquanto isso, na Rússia de 1900, a aristocracia dançava sobre um vulcão. Nicolás II e a imperatriz Alexandra, surdos aos gemidos de um império faminto, organizaram um baile que era menos uma celebração e mais um delírio de indiferença. Os convidados, vestidos com trajes do século XVIII, desfilavam entre joias e artefatos de uma era que já havia morrido, assim como a empatia daqueles que os usavam. O jantar se estendeu por 3 salões, cada um decorado para evocar a opulência da Itália, Espanha e Flandres. A música tocava, o vinho fluía, e lá fora, milhões comiam cascas de batata. O baile durou 3 noites. A revolução, quando chegou, durou muito mais. Porque a história nos ensina uma coisa: as festas mais extravagantes são sempre as que precedem o colapso. E os que dançam enquanto o mundo arde raramente são os que sobrevivem para contar a história.